A cinemática é o estudo do movimento. Nós vamos, então, começar a estudar esse movimento dos conceitos principais que nós temos aí de cinemática. Então, os primeiros conceitos nós temos aí a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Será que existe diferença? Existe, né? A distância percorrida, imagina só, que nós temos aqui uma cidade A. E nós temos uma outra cidade B. E nós temos vários caminhos para seguir para ir dessa cidade, certo? Então, eu posso seguir em um caminho reto, mas eu posso também seguir em um caminho doidão, assim, ó. Digamos que eu tenha dado várias e várias voltas. Então, eu tenho esses dois caminhos. E aqui nós podemos diferenciar, então, a distância percorrida do deslocamento. A distância percorrida vai ser todo o caminho que passar. Então, por exemplo, esse que eu fiz em azul seria a nossa distância percorrida. Por quê? Nós temos que olhar todo o caminho que andou. E o deslocamento? O deslocamento é o menor caminho entre a posição inicial e a final. Outro conceito muito importante aqui na parte de cinemática é o de corpo e partícula. O corpo extenso é o que nós falamos que as dimensões, elas importam. Então, por exemplo, imagina que eu tenho dois carros e um carro está tentando ultrapassar o outro. Faz diferença se for dois carros ou se for um carro e um caminhão? Faz diferença, não faz? Então, o tamanho desse corpo é muito importante. Então, nós chamamos ele de corpo extenso. E partícula. Partícula, então, é quando as dimensões são desprezíveis. Então, elas são muito pequenas. Então, por exemplo, o carro em uma estrada. Esse carro, em relação à estrada toda, ele é muito pequeno. Então, nós não vamos levar em consideração o tamanho do carro. A da estrada, sim, mas o do carro, não. Então, ele se comporta como uma partícula. E também, aqui na cinemática, é importantíssimo o referencial. O movimento de um corpo, ele vai depender desse referencial adotado. Então, ele pode estar em repouso ou em movimento, tá? Então, ó, se eu quero fazer o estudo da cinemática, nós devemos considerar esse referencial como um observador fixo na superfície da Terra. Mas a parte de referencial mesmo, imagina que nós temos aqui. Eu vou fazer uns meus desenhos lindos, ó. Fala aí para mim quem também só sabe fazer desenho desse jeito. Então, eu tenho um bonequinho e aqui eu tenho um carro, né? Tá parecendo um fusquinha. E aí, na janela do carro aqui tem um passageiro. Né? Aqui o passageiro e aqui o motorista. Esse carro está indo para cá. Em relação a essa pessoa aqui que está fora do carro, o carro está em movimento ou está em repouso? Se ele está mudando a distância em relação a essa pessoa, então sim, ele está em movimento. Agora, se eu pegar, em vez do referencial ser essa pessoa que está do lado de fora, for, por exemplo, o passageiro em relação ao motorista, os dois, um em relação ao outro, não vai ter mudança aí de distância. Então, os dois estão em repouso, tá? Então, tudo depende do referencial.